Meus queridos irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, olhemos para o começo da Bíblia que vai falar sobre Gênesis, mas nesta tarde eu quero falar a respeito do nascimento de Caim e Abel. Quando olhamos para a Bíblia, olhemos e vimos a narrativa que a Caim e Abel era filho de Adão e Eva. Adão e Eva foi criado por Deus para herdar lá o jardim do Éden. Lá a serpente entrou e enganou a Eva, e Eva saiu daquilo que Deus tinha ordenado para que a Eva obedecesse. Quando olhamos para a Bíblia, a serpente convence a Eva a pecar perante a Deus. Agora Adão e Eva são conduzidos fora do jardim do Éden, lá que era preparado para que Adão e Eva habitassem, agora não iriam mais habitar. Vamos para a Bíblia. Quando olhamos para a Bíblia, olhemos para a narrativa do homem conhecido por Moisés, o homem que foi escolhido para um propósito. Neste propósito foi escolhido Moisés para levar ao povo para a terra prometida, mas Moisés foi escolhido por Deus para levar o povo para a terra prometida, mas mesmo Moisés levando ao povo, Moisés não ia entrar na terra prometida. Por quê? Porque Moisés irou o seu coração e fez uma coisa que não agradou ao Senhor, e muitas das vezes fizemos algo que não agrada ao Senhor. Mas também quando olhamos para a Bíblia, olhemos para o homem conhecido por Josué. Josué foi o homem que ficou no lugar de Moisés, e Moisés morreu, ficou Josué, e Josué foi direcionado por Deus para levar ao povo para a terra prometida. Mas também quando olhamos para o Antigo Testamento, vimos um homem conhecido por Davi, pequeno de estatuto, mas foi escolhido por Deus como o segundo coração de Deus. Quando olhamos para a Bíblia, olhemos para um homem conhecido por Rei Asa, um homem que andava no preceito da palavra, um homem que andava na direção da palavra. Agora o Rei Asa morre por uma enfermidade sobre os seus pés. Aí vem o seu filho, conhecido por Rei Josafá, que guiou o povo para oferecer sacrifício perante a Deus lá no Pátio Novo, sabendo que a vitória não vinha do homem, mas a vitória vinha dos céus. Quando olhamos para o Antigo Testamento, olhemos para um homem conhecido por Elias, homem que orou segundo a sua palavra, e tudo aquilo que ele falou segundo a sua palavra estava assinado por Deus, e Deus realizava através daquilo que o profeta Elias profetizava. Quando olhemos para o Antigo Testamento, vimos um homem conhecido por Samuel, profeta de Deus, Samuel, sacerdote de Deus, Samuel, último juiz da parte de Deus. Quando olhamos para o Antigo Testamento, vimos também a narrativa do homem conhecido por Jó, um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal, um homem reto perante ao Senhor, sincero perante ao Senhor. Também quando olhamos para o Antigo Testamento, olhemos para uma mulher de fé, que no meio da humilhação, no meio da perseguição, no meio da discussão, Ana se dobrou diante da presença do Senhor e fez um voto diante da presença do Senhor. Quando olhamos para o Antigo Testamento, vimos também uma mulher de fé, conhecida por Maria, mãe de Jesus de Nazaré, que gerou o seu filho, que concedeu pelo Espírito Santo de Deus. E quando olhamos para o Antigo Testamento, também vimos o nosso pai da fé, Abraão, um homem que teve um filho que ia oferecer de sacrifício perante a Deus, mas quando ele levantou a espada, a faca para matar o seu filho, apareceu o anjo da parte do Senhor. Quando olhemos para o Antigo Testamento, vimos aquele conhecido por Jesus de Nazaré, que foi para o deserto, 40 dias, 40 noites no deserto sendo provado. Quando olhemos para o Antigo Testamento, vimos um homem conhecido por João Batista, um homem a qual pregava a mensagem da cruz, um homem que pregava o caminho e a verdade. Quando olhamos para o Antigo Testamento, olhemos para o homem conhecido por Pedro, olhemos para o homem conhecido por Paulo,
Pedro, meus amados, aonde ele passava, a sombra curava. Pedro era tão cheio do Espírito Santo que se tivesse alguém enfermo, a própria sombra dele curava. Quando olhamos para Paulo, Paulo era um homem que era duro de coração, mas a Bíblia vai nos dizer que quando ele teve um encontro com o Senhor, ele foi transformado de dentro para fora. Quando olhamos para o Antigo Testamento, vimos André, vimos Tiago, vimos os discípulos do Senhor, a qual foi escolhido para um propósito, que era fazer aquilo que o Senhor colocou diante do seu coração. Quando vimos o Antigo Testamento, vimos também uma mulher que desceu na sinagoga, que não deixou de buscar o seu milagre, 18 anos buscando o seu milagre, 18 anos indo para ouvir a palavra de Deus, e quando ouviu falar de Jesus, recebeu o milagre. Quando olhamos para o Antigo Testamento, vimos uma mulher que estava 12 anos enferma, mas quando tocou sobre a hora de Jesus, aquilo que assolava aquela mulher, ela recebeu o milagre e ela ofereceu hinos de louvores ao nome do Senhor. Meus amados, é muitas coisas para falar no Antigo Testamento, e eu acabo aqui nesta tarde para te dizer: a palavra de Deus tem poder, em nome de Jesus.